Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, vamos só aguardar a professora Gisele Paiva chegar. Só mais um minutinho. Enquanto a professora não entra, quero pedir para que todos vão lá e se inscrevam para poder estar participando do sorteio do curso. Muito bacana o curso, viu, gente? Vale a pena. E vamos lembrar-lhes que agora essa semana, o Papo de Previdenciários vão ter 2 lives esse mês de julho por semana. Então acompanhe que a gente divulgou o calendário das lives, viu? Não se esqueçam então de ir lá no canal também, fazer suas inscrições. Tem sempre um e-book bacana e as lives a gente também tá colocando lá, tá salvando lá também. Fora as aulas online que a gente fez também, que tá bem legal, material bem bacana também, com várias dicas, vale a pena conferir. Só aguardando a professora entrar. Olá, Bruna, tudo bem? Joia. Tá me ouvindo? Sim, também tá me ouvindo bem? Para mim, o seu som tá baixo. Eu vou tentar melhorar. Melhorou, professor? Melhorou? Fala mais um pouquinho. Vamos ver se vai melhorar. Se eu tirar o Melhorou. fone. Tá melhor? Melhorou sim. Tá melhor, sim. Eu tô me posicionando aqui também. Eu ia pegar o meu fone e acabei esquecendo em casa. Coloquei para carregar e esqueci. Agora que eu tive de fone que lembrei. Eu e minhas atrapalhadas. Não, Tudo porque da jóia, última... Bruna? Como você tem passado? Joia. Estamos bem, aí preparando para voltar à ativa. Ai, nem me fale. Você sabe aqui, nessa cidade que eu estou hoje, que é a cidade de Montes dos Perdões, nós não temos autorização para funcionamento. Sim. Então, por enquanto, porque teve alguns decretos municipais que autorizaram os escritórios a abrir, em Atibaia a gente tem autorização, aqui não. Então, eu estou no escritório, mas estou trabalhando ainda de portas fechadas. Mas, enfim, pelo menos a gente vai fazendo tudo que é viável e tudo que é Que é possível. E possível. vamos vendo. E eu falo, a gente tem que trabalhar um pouco a mente para não ficar doida só nesse tempo de pandemia, né? Não, com Porque certeza. é a parte pior. É a parte pior. Eu consegui chegar no escritório hoje 1 hora da tarde por conta do meu filho que é pequeno. Eu falo que a gente não tem mais horário para nada, não tem mais rotina. Não tem uma rotina. É verdade, é uma loucura. Prazer estar com você aqui de novo. Um Não, o prazer prazer é mesmo. todo meu. Então vamos iniciar. A professora Gisele dispensa comentários, né? Principalmente nessa área rural. Eu sou fã de carteirinha, fiz pós-graduação com ela, então assim, e venho acompanhando o trabalho sempre. Praticamente faço todos os cursos que ela disponibiliza. Sou muito fã mesmo. E assim, o mais interessante é que ela tem uma forma muito bacana de explicar. Por isso que eu falei para vocês, vamos lá, participem do sorteio, porque vale muito a pena. Verdade, verdade. Dá tempo ainda, né? 2 dias. 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 2
Com certeza, o sorteio vai ser no final da live, então vale a pena ir lá e fazer, seguir as regrinhas, olhar para a plataforma também da professora lá, cursos, Ana Júlia e Gisele, então vale muito a pena. Professora, então vamos começar nosso assunto, que assim, modéstia à parte eu adoro também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autodeclaração, porque aquela última live o pessoal teve várias outras perguntas, a gente não conseguiu, né, responder a todos. E vamos falar também um pouquinho da questão da aposentadoria híbrida, porque eu também acredito que não vai ser possível sanar todas as dúvidas hoje, mas pelo menos a gente já faz uma introdução a respeito do assunto. Pois é, a gente começa, antes de você me passar as perguntas, a gente começa falando que a gente teve uma movimentação muito grande semana passada, porque o STF aceitou o recurso extraordinário para rediscutir o tema 1007. Então eu fiquei me perguntando aonde haveria repercussão geral numa questão legal relacionada à carência, que é uma questão que a Lei 8.213 traz, mas enfim, nós sabemos que nós temos um STF muito mais político do que jurídico. Então, o que a gente tem, falando em híbrida, começando a nossa live falando em híbrida, é que a gente tem o recebimento do recurso extraordinário, até deixei aqui o número para passar para vocês, deixa eu até abrir aqui. Eita, peraí. O recurso extraordinário número 1674221 de São Paulo, que admitiu, na verdade, não é esse não, isso que eu passei é o recurso especial. O recurso extraordinário número 1788404, que agora no dia 21 foi aceito pelo Supremo para rediscutir o 1007. O tema 1007 que foi falado e julgado pelo STJ a respeito da híbrida. Então eu falo que a alegria de pobre, Bruna, dura pouco. A gente ficou feliz da vida achando que a gente estava numa situação muito tranquila da híbrida, agora tudo pode virar. Daí a importância infinita da autodeclaração, porque agora mais do que nunca a gente precisa ganhar os benefícios dos nossos clientes em seara administrativa, porque a gente não sabe o rumo que essa discussão vai levar perante o Supremo. Então, nesse momento, levar uma aposentadoria por idade híbrida para a justiça é totalmente temerário, ainda mais com um período remoto, porque a gente não sabe qual vai ser o entendimento em repercussão geral do Supremo. Daí a importância da autodeclaração mais do que nunca na minha visão agora. Não, com certeza. Então, para poder relembrar o pessoal do que a gente tinha falado da nossa live passada, vamos explicar um pouquinho o que é essa autodeclaração, professora? Vamos sim. A autodeclaração, ela é um formulário que tem previsão legal. Está lá no artigo 38B da Lei 8.213 de 1991. Como ela é um formulário legal, ela é de apresentação obrigatória em seara administrativa e também em seara judicial. E aí, Bruna, vai a grande novidade. Eu já tenho recebido informações de alunos, de juízes que têm solicitado a apresentação da autodeclaração em juízo em substituição ao depoimento pessoal, que é uma coisa que eu já cantava bola desde o ano passado nos cursos, nas aulas de pós-graduação. Eu dei aula sobre esse assunto na pós-graduação de Goiânia do ProOrdem esse final de semana que passou e eu falei. Por quê? Porque é um formulário legal, é uma declaração que o segurado especial, seja ele produtor ou pescador, ele faz e que vincula as informações prestadas. Então, qual é a previsão? A previsão é do 38B da nossa lei de benefício. Qual é o formulário? É o anexo 1 e 2 do ofício circular 62 de 2019 do INSS. Embora ele tenha um formato previsto no ofício circular, ele é um formulário legal. Daí a importância da gente saber preencher, porque preencheu errado, dependendo da informação errada, já era. Você não tem como voltar atrás. É o que eu falo, a gente não consegue engolir a palavra. Falou, já era. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Outra coisa, outro ponto bem específico que a gente até tinha falado da outra live é a questão de quem assina a autodeclaração. Geralmente a gente acaba pegando a procuração do cliente, só que depois que a gente faz o curso da professora Gisele Paiva, a gente fica mais esperto. E a gente percebe que a gente pode evitar alguns transtornos, né? Em decorrência dessa questão da autodeclaração.
Eu achei bem interessante a questão do curso, porque ele lá deixa bem claro que tem que ser o próprio segurado a assinar Sim. para chegar lá na frente e não gerar transtornos, né? Isso mesmo, Bruna. No curso da autodeclaração, no site www.cursosanajuligisele.com.br, eu falo bastante sobre isso. Por quê? Porque a autodeclaração, como ela é um formulário legal e é uma declaração de vontade, as informações podem ensejar falsificação ideológica, falsidade ideológica, né? No trabalho em área criminal, até falei errado aqui, falsidade ideológica, pode ensejar o crime de falsidade ideológica. Por quê? Porque eu posso declarar uma situação que não existe para conseguir um benefício de forma ilegal, uma vantagem ilícita, que é o que a gente já conhece há muito tempo do LOAS, da Declaração de Separação de Fato. Então, às vezes, a pessoa é um empregador rural e ela preenche a autodeclaração se declarando segurado especial para conseguir benefício, daí uma aposentadoria, um benefício por incapacidade temporária, um salário maternidade, sem a existência da contraprestação, que é o recolhimento. Quem assina a autodeclaração? Por cautela, o próprio segurado. Ele não assina? Coloca o dedo. Pede para alguém da família assinar roubo. Na pior das hipóteses, eu posso assinar quanto advogado? Posso. Se a minha procuração tem poderes para assinatura da autodeclaração, pode assinar. Mas eu não aconselho, por conta que pode ensejar o crime de falsidade ideológica. Então, muito cuidado. As informações quem presta é o segurado. Então, ele que assine. E lembrando, Bruna, puxando o gancho disso, que tem que assinar todas as vias. Assinar todas as vias da autodeclaração. Não é No rubricar. próprio rodapé do Assinar. Isso, no próprio rodapé do formulário, vocês vão ver que lá faz o lembrete que todas as vias têm que ser devidamente assinadas. É bem assim. Isso. Mas nessa autodeclaração a gente também tem que ficar um pouco esperto, porque tem algumas armadilhas. E assim, a gente deixa meio que passar batido, acho que não tem muita noção. Por isso que eu estava até comentando ontem com a Maitê, eu acho que é até meio que pegadinha mesmo do INSS para você entrar em contradição na hora de estar preenchendo. Sim. Uma das perguntas que eu acho bem interessante para a gente já começar, assim, com relação aos filhos solteiros, vai constar com o proprietário componente do grupo familiar? Eu só não entendi. A autodeclaração do filho solteiro ou a autodeclaração do pai com o filho solteiro? Eu acho que é do pai, né? Que tem que constar. A autodeclaração, se for em nome do pai, primeiro que tem que ver. A primeira coisa que tem que verificar, Bruna, como que ele trabalha. Se ele trabalha sozinho ou se ele trabalha em regime de economia familiar. Ontem eu postei um story falando sobre isso. Falando do erro no preenchimento da autodeclaração que levou ao indeferimento do benefício. Se a pessoa trabalha na atividade rural com a família, é regime de economia familiar. E aí a autodeclaração lá no item, deixa eu só pegar aqui certinho, lá no item 2.2, pede para colocar quem são os componentes do núcleo familiar. Eu vou colocar todos que trabalham com aquele que está apresentando a autodeclaração. No nosso exemplo com o pai, eu vou colocar todos. Trabalha a esposa? Coloca. Trabalha os filhos? Coloca. Por quê? Porque uma hora essas pessoas vão querer aposentar também. A esposa, os filhos. E se eu não colocar, o INSS pode usar isso de contraprova no pedido daquela outra pessoa. Por exemplo, eu não coloco a esposa. Aí a esposa entra com o pedido de aposentadoria, preenche a autodeclaração e fala que trabalhava em regime de economia familiar com o marido. Vem o INSS e fala, mas a autodeclaração do marido falando que ele trabalhava sozinho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O filho trabalha? Coloca. Esse período que foi declarado na autodeclaração do pai. E aí eu tenho uma instrução probatória dos benefícios de forma uníssona. Eu não tenho uma situação contraditória. O maior problema do rural, o maior problema, Bruna, é a contradição entre a autodeclaração e documentos, ou autodeclaração e verdade. Mas a maior preocupação e problemática é a contradição entre a autodeclaração e os documentos que se tem ou que se apresentam, ou as bases governamentais. Por isso tem que tomar muito cuidado ao preencher a autodeclaração, porque tem que criar um quadro probatório harmônico. Os documentos, eles são usados para ratificar a autodeclaração. Então, se eu coloco lá que
que o filho trabalha com o pai para o pai aposentar, e esse filho depois ele pode usar isso, como eu já falei, para um auxílio-doença, para um benefício por incapacidade temporária. Então, isso travou? Travou. Eu não estava te ouvindo. Ah, e agora? Voltou? Agora voltou. Então, tá, é que agora que eu percebi que eu não tô na internet, eu não tô no Wi-Fi, eu tô na internet do celular. Mas acho que o pessoal ouviu. Eu que não estava ouvindo. Oi. Bruna, voltei. É que eu percebi que eu não estava na internet do escritório, eu estava na internet do celular. E a minha às vezes oscila. Agora eu tô na internet, agora eu tô no Wi-Fi. De vez em quando eu pego no tranco com essas tecnologias. Agora tá ok. Então, a gente estava falando também na outra live a questão de como que o servidor faz a ratificação dessa autodeclaração. Que aí lá no curso explica que são através de 2 modos, a questão da prova e a questão também dos componentes que eles vão atrás dos cadastros para poder estar verificando. Sim. Né? E aí que a gente tem? Oi, desculpa, pode falar. Não, pode terminar. Não, pode falar. O que a gente tem? A autodeclaração, para ela ter validade, ela tem que ser ratificada pelo INSS, pelo servidor que vai analisar a autodeclaração. Só que ele não vai ratificar essa autodeclaração sem nenhum olhar. Voltou? Voltou. Travou? Não, voltou. Agora tá normal. Voltou. Tá. Tá. Ele não vai simplesmente pegar essa autodeclaração e ratificar sem conferir nada. Por quê? Porque senão ele pode acarretar um problema para ele, porque o período ratificado, ele é averbado no CNIS. Essa semana também, isso foi semana passada. Semana passada eu mostrei um CNIS com período averbado por conta da autodeclaração. Então, aquele período, ele é reconhecido e ele passa a integrar o CNIS. E vale daí para todos os benefícios por determinação do próprio FII circular. Então, o servidor, ele precisa de uma base para ratificar. Qual é a base? É o que a gente chama de instrumentos ratificadores. São instrumentos ratificadores base documental ou base governamental. Aí depende do tipo de, vamos assim dizer, do tipo de atividade que o segurado tem. A maior parte das vezes a base ela é documental, mas pode ter algum que a base é governamental. Que nem ontem eu estava fazendo uma análise de um processo que o segurado tinha base documental e base governamental. A base governamental era o cadastro de produtor rural do estado do Paraná, do meu cliente. Mas qual é a base? Vamos começar então primeiro falando da base governamental. Qual é a base de dados governamentais que o INSS acessa? A primeira dela, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Primeira, ele pode ter acesso ele tem acesso ao CadÚnico e ao sistema do SUS. Então, ele consegue ter acesso a essas 2 bases de dados. Ele tem acesso a toda a base de dados do INCRA. Então, desde a situação de assentamentos, a situação de cadastro de imóvel rural. E também ele tem acesso, aí é um pouquinho mais difícil, aos cadastros de produtor rural dos estados. Pode ter acesso também aos cadastros dos cartórios eleitorais e por aí vai. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o segurado traz um documento para a gente que me coloca em dúvida se aquela pessoa, de fato, é um segurado especial ou não é. Se aquele documento ele for oriundo de um órgão público, eu tenho que ir até o órgão público e confrontar. Quer ver um exemplo? CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Ele é emitido pelo INCRA, agora anualmente. O segurado me traz um CCIR que lá diz que ele tem mão de obra assalariada. Eu não posso simplesmente não apresentar no processo, porque o servidor do INSS ele tem como acessar a base de dados do CCIR. Inclusive, no curso da autodeclaração, eu mostro como o servidor acessa essa base de dados. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a primeira base de dados que eu tenho que tomar muito cuidado é o próprio CNIS. Só que não é só o CNIS do segurado, é o CNIS principalmente do núcleo familiar.
Eu vou fazer a aposentadoria da mulher. Você vai ter que olhar o CNIS do marido. Por conta de atividade urbana, por conta do tipo de atividade que vai ser declarada. Às vezes você declara na autodeclaração que é regime de economia familiar. Só que aí você puxa o CNIS do marido, durante um período ele foi empregado urbano. Então a informação é equivocada. Então tem que sempre confrontar. Ausente base de dados governamentais, aí eu tenho o quê? Eu tenho acesso aos documentos que a parte me traz. Está lá no rol do artigo 4754 da Instrução Normativa. Aqueles documentos, eles servem de início de prova material. Eles são considerados instrumentos ratificadores base documental, desde que eu não tenha descaracterização por uma base de dados. Então, isso tem que tomar cuidado. Por exemplo, não adianta você apresentar o CCIR em nome do marido se o marido for urbano naquele período. Por quê? Porque descaracteriza a prova. Então, eu estou usando um INCRA, o pessoal fala INCRA, né? Eu estou usando o INCRA do marido. Serve? Depende. Ele era segurado especial também? Se ele era segurado especial naquele período, serve. Se ele não era segurado especial, se ele era um outro tipo de segurado, não serve, porque eu descaracterizo a prova. Então não serve nem para ele. Eu tenho que pensar o seguinte: se não serve para ele, não serve para ninguém. Esse é o nosso raciocínio. Então são essas duas bases de instrumentos ratificadores que eu tenho: base governamental e base documental. Perfeito. Uma das dúvidas também, quantos tipos de autodeclaração existe? Igual bem no início, você deixa bem claro que são duas. Anexo 1 do Ofício Circular 62, que é o segurado especial produtor rural. E o anexo 2, que é o segurado especial pescador artesanal. Então, eu tenho essas duas modalidades, até pelo próprio enquadramento de segurado especial. O anexo 1, ele é feito para o produtor rural, só que ele não serve só para o produtor rural, porque lá fala rural. A autodeclaração do segurado especial rural. Então, ele serve para o produtor rural, para o extrativista vegetal e também para o extrativista mineral, porque eu não tenho uma declaração própria para o extrativista mineral. Então, eu vou usar o anexo 1 para o produtor rural, para o extrativista vegetal e para o extrativista mineral. E o anexo 2 para o pescador artesanal e para os assemelhados. Então, eu tenho que me nortear por essa situação. Uma coisa que eu achei bem interessante também é a questão que, uma vez que a autodeclaração, ela pode também ser utilizada para outros tipos de benefício, né? Não Sim. só... A autodeclaração, Bruna, ela não é um instrumento para aposentadoria por idade, ou a híbrida, ou a rural, ou a por tempo de contribuição, onde eu uso tempo rural. Não. Ela é um documento obrigatório onde eu quero utilizar tempo de segurado especial. Quando eu quero declarar alguém de segurado especial, eu preciso da autodeclaração. Então, eu preciso para um auxílio por incapacidade temporária, para um salário maternidade, para um auxílio acidente. Eu preciso para todos os benefícios que o segurado especial tem direito, lá no artigo 39. Todos eles, além dos benefícios do segurado especial do artigo 39, aí também eu vou utilizar a autodeclaração para atividade rural, para aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vou precisar também. Sempre que eu preciso utilizar, reconhecer tempo de segurado especial, eu vou precisar da autodeclaração. Sempre. Não, perfeito. Então, para a gente já começar a entrar um pouquinho na questão da aposentadoria híbrida, como caracterizar o segurado especial? Que eu acho que é uma das grandes dificuldades da maioria, para quem está iniciando, é como caracterizar esse segurado especial. Tá. O segurado especial, na verdade, ele é a pessoa, aí depende do benefício, né? De que benefício eu quero. Eu estou falando do segurado. O segurado especial, ele é um segurado por exclusão. Então, ele é a pessoa que não é o empregado rural, que não é o trabalhador avulso rural e que não é o contribuinte individual rural. Por que eu gosto muito dessa definição de segurado por exclusão? Porque eu não tenho como definir o segurado especial de cara. Tem diversas situações que descaracterizam o segurado especial, lá no artigo 11. Então, por exemplo, em princípio, seria a pessoa física que trabalha sozinho
ou em regime de economia familiar em um imóvel cuja área explorada não seja superior a 4 módulos fiscais. Então, em princípio, seria essa pessoa. Só que aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho uma série de situações que ainda que eu tenha essa figura, eu descaracterizo a situação de segurado especial. Exemplo, segurado especial não pode ter outra fonte de renda que não seja a lavoura ou aquela que o reconhece como segurado especial. Eu tenho pouquíssimas exceções na 8.213, na Lei 8.213. O segurado especial, ele não pode ter empregado permanente, ele pode ter empregado temporário, mas num determinado marco histórico, então não desde sempre. O segurado especial, ele pode, durante um determinado período no ano, trabalhar em outra categoria de segurado, ele pode, inclusive, explorar atividade de turismo. Então, eu só tenho que tomar cuidado. Então, ele sempre vai ser um segurado por exclusão. Ele sempre é um rural, uma pessoa que trabalha em situações ligadas à terra, ou à extração vegetal, ou à extração mineral, ou ao pescado, a pescaria e suas formas assemelhadas, quando eu não enquadro essa pessoa em outra categoria. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. O segurado especial, Bruna, ele sempre trabalha para ele nunca tem um patrão. Se a pessoa tiver um patrão, ele é um empregado, ou temporário, ou permanente. O segurado especial, o que ele produz é dele. Se ele quiser vender, se ele quiser consumir, se ele quiser doar, é ele que decide o destino dessa produção. Se a produção não é dele, se a produção é de um terceiro, muito provavelmente ele é um diarista. A pessoa que ganha diária é diarista rural. O segurado especial ele não ganha, ele só ganha pela venda do produto dele. Mas ele não ganha uma contraprestação pelo trabalho, aí eu estou numa outra figura. Então, fica um pouco difícil, vamos assim dizer, uma live propriamente dita, a gente caracterizar o segurado especial ponto a ponto. Por quê? Porque, em regra, é a pessoa que trabalha sozinho ou em regime de economia familiar, ali na sua terra, ou mediante um contrato de parceria, arrendamento. Mas eu tenho uma série de situações que descaracterizam o segurado especial. E a lei foi alterada ao longo dos anos. Começou uma primeira alteração em 2008, depois veio uma alavanche na figura do segurado especial. Então, eu tenho sempre que estudar qual que é o meu ponto de partida, artigo 11 da Lei de Benefícios. Eu tenho que estudar o artigo 11 nos seus parágrafos para conseguir definir quem que é o segurado especial. Perfeito. Uma das dúvidas é como lá na plataforma do INSS não tem específico igual tem quando você vai fazer o requerimento do benefício, aposentadoria por idade rural ou aposentadoria por idade urbana. Uma das grandes dúvidas é se pode fazer esse requerimento da aposentadoria híbrida via administrativo. Pode. O requerimento ele é feito sob o nome de aposentadoria por idade urbana. E dentro desse requerimento agora, nas versões mais atuais do próprio portal Meu INSS, já tem uma pergunta lá se a pessoa tem ou não tem atividade rural. Então é só você clicar que tem atividade rural, que o INSS vai analisar a aposentadoria por idade híbrida. E por que tem que protocolar como se fosse a urbana? Por conta da idade mínima, porque a idade mínima é do urbano. Eu realmente não tenho rural, urbana e híbrida como tipo. Então eu escolho a urbana, que vai aparecer lá, sim, um linkzinho para eu clicar se tem aposentadoria, se tem tempo rural. Vou até mostrar para vocês, ó. Eu fiz uma sexta-feira, ó. Aqui tem, ó, aposentadoria por idade urbana. Aí tem meu nome aqui porque fui eu que protocolei, ó. Se depois der um BO, sabe quem fez. Ó, aqui, ó. Peraí. Ó. Atividade rural, sim. Tá vendo? Tá. Deu para ver. E aí, por que eu grifo? Por que eu grifo o meu requerimento? Para eu saber, quando eu tiver que analisar para recurso, que é híbrida. Então, eu anoto aposentadoria por idade urbana e tem tempo rural. Então, agora já tá mais tranquilo de se fazer. Antes não tinha isso. Não. Aí, antes agora. Não tô nem falando lá de trás, tô falando lá de agora. Agora já tem. Então, o requerimento ele é feito com uma aposentadoria por idade urbana e aí clica lá no sim, no atividade rural. Cuidado, porque se você não clicar no sim, o INSS vai processar como se fosse uma aposentadoria por idade urbana pura, do artigo 48 caput. Tem que tomar cuidado.
Então, já aproveitando o gancho, falando que um dos requisitos é a questão da idade, a outra pergunta, quais são os requisitos para a aposentadoria híbrida? O primeiro, os requisitos são idade e carência. Isso estou falando antes da reforma da Previdência. Pós-reforma da Previdência, idade, tempo de contribuição e carência, por conta da portaria 450. Idade, igual do urbano. Então, eu tenho 60 anos para o homem, 65 anos para o homem, desculpa. E para a mulher, eu utilizo a tabela escalonada da reforma da Previdência. Então, para esse ano de 2020, 60 anos e meio. Então, eu saio de 60 para 62 e vou aumentando 6 meses a cada ano. Além disso, a carência de 180 meses entre atividade urbana e atividade rural. A lei não fala desse jeito, Bruna. A lei fala atividade rural e contribuições em outra categoria de segurados. É assim que a lei traz. Mas, para entendimento, como o nome é híbrida, a gente fala urbana e rural. Então, a carência ela é mesclada, parte rural e parte urbana. Se for com implemento etário pós-reforma da Previdência, aí eu vou ter 15 anos de tempo de contribuição, urbano e rural, e carência de 180 meses, urbano e rural também. Então, é isso que eu tenho que me atentar. Mas, basicamente, são esses dois requisitos. Idade e carência, antes da reforma. Pós-reforma, 3 requisitos pela portaria. Idade, carência e tempo de contribuição. O que é legal da híbrida... Agora vamos falar um pouco do administrativo, porque na justiça a gente vai depender do que o Supremo vai entender. Mas o que é legal da híbrida é que eu posso reconhecer um tempo rural remoto, não tem problema, e o tema 1007 reforça esse entendimento, com atividade urbana de qualquer época também, independentemente do que for predominante. Então, eu tenho casos que a pessoa tem 2 anos de urbano e o resto tudo de rural. Eu tenho casos que a pessoa tem 14 anos de urbano e 1 de rural. Então, independe do que tem o maior tempo. Então, isso que é o rico da aposentadoria por idade híbrida, essa possibilidade de você conjugar tempo trabalhado com tempo contribuído, independentemente do que seja predominante. E isso é demais, na minha opinião. É uma das melhores aposentadorias do sistema previdenciário, sem dúvida nenhuma, é a híbrida. Sem dúvida nenhuma, é a aposentadoria por idade híbrida. Não, essa dica é ótima, porque eu mesma caí numa pegadinha de uma vez no juiz daqui, porque ele não aceitou o fato da minha segurada ter só 3 anos de contribuição urbana. E aí, entendi. Mas aí você queria reconhecer o rural. Sim, aí eu queria juntar o período rural para poder complementar. E aí ele falou que eu não teria direito à aposentadoria híbrida, tendo em vista que ela só tinha 3 anos de tempo de contribuição urbana. Esse não é o entendimento do STJ no tema 1007. O entendimento do STJ independe a predominância do trabalho, independe o tempo do trabalho rural. Mas eu sempre falo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a justiça. Porque uma coisa é o que o STJ entende, a outra coisa é o que o juiz de origem entende, né? Então, é complicado. Então, eu sou totalmente a favor do processo administrativo quando o assunto é híbrida. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes uma coisa que eu consigo ganhar no administrativo, eu levo para a justiça, eu me deparo com o entendimento desse, do magistrado. Posso reformar no duplo grau de jurisdição, mas até recorrer, até sair a decisão, olha... Então, por isso que eu falo, a híbrida, a gente tem um cenário muito bom para trabalhar dentro do administrativo. Então, a gente precisa explorar isso muito bem. Procedimento administrativo, Bruna, bem feito. Quando eu digo bem feito, com a documentação pertinente, com a autodeclaração preenchida de forma correta, indicando os fundamentos para o servidor, é muito difícil de dar errado. É muito difícil dar errado. Porque o servidor está vinculado à ratificação da autodeclaração. Ele não tem juízo de oportunidade de conveniência. Ele está vinculado, apresentou a documentação, ratifica. Ratificou, foi para o CNIS, já era. É período incontroverso. Então, é isso que a gente tem que entender. E no administrativo, Bruna, eu não discuto renda do segurado especial, eu não discuto a existência de maquinário, eu não discuto se o segurado especial tem um carro novo ou não. Exatamente, que é o que a gente sabe, que a gente encontra muita resistência na justiça, por conta que o segurado especial seria uma pessoa hipossuficiente. Enfim, a gente já sabe que não é essa figura.
Mas no administrativo eu não tenho nada disso, eu não tenho essa análise. Ninguém vai olhar a nota produtor pelo valor vendido, vai olhar o produto, mas não o valor. Então, isso é o rico do nosso trabalho. Uma das perguntas, professora, é se nos processos híbridos que já estão em andamento, pode ser feito a juntada da autodeclaração? Depende da DER, porque a autodeclaração, ela passou a existir a partir da MP 871, que é do dia 19 de janeiro de 2019, 18 e 19, agora me falha a memória. Se eu estou brigando por uma DER posterior à MP, obrigatório juntar. Agora, se a DER é anterior, seria facultativa a apresentação da autodeclaração. O que eu, Gisele Paiva, entendo? Eu acho muito válido você apresentar a autodeclaração, mesmo para períodos anteriores, porque a discussão é feita agora. E para qual finalidade? Para pedir a dispensa do depoimento pessoal e até mesmo da prova testemunhal. Por quê? Porque o ofício circular, ele determina como se ratifica a autodeclaração. Quanto menor o trabalho que a gente conseguir mostrar para o judiciário que ele pode ter com a autodeclaração, melhor para todo mundo. Porque depoimento pessoal sai pérola e prova oral sai mais pérola ainda. Nossa, então, no meu entendimento, seria muito interessante a gente começar a explorar essa situação. A apresentação da autodeclaração para dispensa do depoimento pessoal e, se for suficiente, nos termos do ofício circular 46 e 62, a dispensa da instrução probatória em audiência por conta que você apresentou a documentação pertinente para a ratificação. Mas, na minha opinião, na minha sincera opinião, faz no DN primeiro, vai até o fim no administrativo. Não leva para a justiça de cara, não. Porque, às vezes, o juiz insiste na prova oral e aí, na prova oral, ele fala que aquela pessoa ali, aquele trabalhador rural, não é um segurado especial. Ele seria um contribuinte individual. Então, é um pouco complicado isso. Ou se não chega na audiência, a testemunha, o juiz pergunta, o senhor conhece o fulano? Aí a testemunha vira e fala, não conheço, porque só sabe o apelido. E aí... Então, ou que é pior, você quer comprovar para uma híbrida, você quer comprovar uma atividade rural, por exemplo, de 2000 a 2010. Esse é o período que você tem que provar. Aí o juiz pergunta para a testemunha assim, você conhece o autor tem quanto tempo? Uns 5 anos. 5 anos é de 2015 agora. E o período que eu tenho que provar? Eu falo, você tem vontade de pegar a caneta e jogar na cabeça da testemunha. Não. Então é muito perigoso, é muito perigoso. A audiência, quanto menos a gente fizer, melhor. Quanto mais a gente facilitar o trabalho, não colocando ação na justiça, exceto em situações que sejam extremamente necessárias, melhor. E o nosso cenário hoje, para a híbrida, é o administrativo. Infinitamente melhor do que a justiça. Infinitamente. Mais uma. Período rural antes de 1991 é contabilizado como carência ou tempo de contribuição? Depende do benefício que você vai fazer. Se for para uma híbrida, carência. E agora, no pós-reforma da Previdência, tempo de contribuição também. Se for para uma aposentadoria por tempo de contribuição, só por tempo, não como carência. Então, o que é importante? É importante, antes de eu definir o segurado especial e o tempo que ele tenha trabalhado, eu preciso saber que benefício eu vou fazer para ele. Qual é o benefício que eu vou trabalhar? Porque se for uma aposentadoria por idade, computa como carência. Se for uma aposentadoria por tempo, não computa como carência. Então, tem que tomar cuidado com isso. A aposentadoria híbrida no administrativo exige a qualidade de segurado no requerimento? Exige. Memorando circular de 2018, já vou passar para vocês. Peraí. Memorando circular número 1 de 2018. Exige qualidade de segurado. Exige qualidade de segurado na data do implemento etário ou na DER. É aquela historinha que eu já cansei de falar. O cliente procura, perdeu a qualidade de segurado, ele sai do seu escritório com uma guia. Pagou a guia, trouxe de volta, virou o mês, protocolo. Vou fazer uma hoje. O meu cliente pagou a guia de maio, guia competência maio. Eu esperei virar o mês para protocolar. Para o dia tá prontinho. Só estava esperando virar o mês para protocolar, vou protocolar hoje. Então, precisa de qualidade segurada. Ou na data que completa a idade mínima, ou na DER. Obrigatório pelo memorando circular número 1 de 2018. Não perde no judiciário. Aliás,
Perde no administrativo, não ganha nem recurso. Não ganha nem recurso. Como que fica a aposentadoria híbrida agora com o recurso extraordinário do INSS? Vão suspender os processos? Por enquanto, não tem determinação de suspensão. Só que foi admitido o recurso extraordinário no dia 21, agora, 21 de maio. Então, não tem nenhuma determinação de suspensão ainda. Só que ele vai decidir com repercussão geral. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Ainda que não tenha uma suspensão, se eu tiver uma decisão favorável à minha tese da híbrida, para quem não milita no juizado, porque não tem ação rescisória, as ações podem ser alvo de ação rescisória, que foi o que aconteceu com a desaposentação. Eu acredito que o Supremo vai determinar a suspensão, que seria prudente, para depois não ensejar uma possível perda de um benefício já com trânsito em julgado, principalmente em vara federal, competência delegada. Mas, por enquanto, não tem essa determinação ainda. Não tem. Lembrando que essa decisão do Supremo, ela não afeta os processos administrativos. Porque eu não tenho a discussão de súmula vinculante aqui. Por isso que é mais importante. Quem acabou de distribuir processo, Bruna, acabou de distribuir o processo na Justiça, o INSS não foi citado ainda. Faça essa análise, porque às vezes é mais vantajoso para o seu cliente. Se a área explorada em comodato por segurado especial for inferior a 4 módulos fiscais, mas a área total da propriedade é maior que 4 módulos, existe algum problema? Então, como é uma situação de comodato e a área dada em comodato é inferior a 4 módulos fiscais, não tem problema nenhum, tá? Porque não é a área da pessoa, é a área explorada. E a área explorada, dada em comodato para exploração rural, ela é inferior a 4 módulos fiscais, não tem problema. Essa é uma discussão, Bruna, que se eu tiver uma exploração agrícola em área superior a 4 módulos fiscais, eu só vou ganhar na justiça, porque eu tenho um impedimento legal. É isso que eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer quando eu ganho no administrativo e quando eu ganho na justiça. Exploração em área superior a 4 módulos fiscais, não adianta fazer recurso, porque não tem chance de se ganhar, porque eu tenho uma proibição desde 2008. Aí eu tenho que ir para a justiça, tá? Agora, situações relacionadas a essa situação que nem você expôs, a área é maior, mas a área do comodato é menor. Aí eu tô na exceção, porque a área explorada ela é menor. Mesma coisa quando se tem herança, tem que tomar cuidado. O imóvel era do pai, o pai faleceu, os filhos herdaram. Se eu não tiver ainda a divisão da propriedade, eu tenho um condomínio ali entre todos os herdeiros. O que eu vou utilizar? A área do meu cliente, que é um condômino, tá? A área dele. Eu não vou usar a área total para colocar na autodeclaração. Por quê? Porque aquela outra parte não pertence a ele. Ele tem a posse, que foi transmitida pelo direito de sucessão daquela determinada área. Então, eu sempre vou usar isso. A carência da híbrida são 15 anos só de rural ou misturados os tempos rural e urbano tem que dar 15 anos? Misturado o tempo rural e urbano tem que dar 180 meses. Carência se conta por mês. Depois da reforma da Previdência, eu tenho 15 anos também de tempo de contribuição. Então, esse tempo de 180 meses, ele é misturado urbano e rural. Tem que fechar 180 meses. Tem que tomar cuidado, porque se não fecha, você perde o benefício, porque não completou a carência. Se a pessoa já possui 15 anos de exercício rural, tempo remoto e mais poucos documentos de prova, porém tinha 2 anos de urbano, no âmbito judicial, vale a pena fazer rural ou híbrida? Híbrida, né? Repete para mim a pergunta. Se a pessoa já possui 15 anos de exercício rural, aí tempo remoto, mas tem poucos documentos, porém tinha 2 anos de urbano, no âmbito judicial, vale a pena fazer rural ou híbrida? Então, eu acredito que eu não vou conseguir fazer o rural, porque tempo remoto dá perda de qualidade segurada na data do implemento etário. Então, essa é a grande diferença entre a híbrida e a rural pura. Porque a rural pura, ela exige a qualidade de segurado especial ou de trabalhador rural
no implemento etário. Então, o tempo remoto eu não uso para aposentadoria por idade rural. Eu uso para aposentadoria por idade híbrida. Aí a depender do que o Supremo vai entender. Então, neste caso, ao que me parece seria uma híbrida. Sem nenhuma outra possibilidade. Não, porque tem já o urbano, já automaticamente a única possibilidade seria híbrida. Se for integrado... Você pode, para aposentadoria por idade rural, você pode desconsiderar o urbano, não tem problema. Só que para aposentadoria por idade rural, eu preciso ser segurado especial ou trabalhador rural na data do implemento etário. Por isso que eu não uso tempo remoto. O tempo remoto, ele não serve para aposentadoria por idade rural. Se for empregado rural com registro na CTPS, também precisa de autodeclaração? Não, a autodeclaração ela é do segurado especial. Vou ler o que está escrito na autodeclaração. Anexo 1, ofício circular, autodeclaração do segurado especial rural. A autodeclaração ela é daquele segurado obrigatório do artigo 11, inciso 7º. O empregado ele está no artigo 11, inciso 1º. Não é nem que não precisa. É porque eu não tenho, Bruna, nem como responder a autodeclaração sendo a pessoa empregada rural. As informações não batem. O empregado rural não trabalha sozinho, não trabalha em regime de economia familiar. Eu não tenho regime de parceria, ameação, comodato. Então, é só do segurado especial. Uma segurada que mora em um assentamento há mais de 15 anos, contudo, trabalhou 4 anos na escola do assentamento, como serviços gerais, deve esperar completar os 60 anos para pedir uma aposentadoria? Depende do que ela tem imediatamente posterior ao trabalho da escola. Porque eu não sei aonde que está o período. Ah, mas ele falou, são 15 anos de assentamento, dentre esses 15 anos, 4. 4. Uhum. Então, tecnicamente, eu tenho 11 de trabalho rural, seria isso. Sim. Nesse caso aí é híbrida. Porque eu não tenho a carência para aposentadoria por idade rural. Como computa 15 anos de contribuição se o segurado passou 5 anos como segurado especial e 11 como urbano? Em DER pós-reforma? A pergunta é assim. Como computa 15 anos de contribuição se o segurado passou 5 anos como segurado especial e 11 como urbano? Em DER ele tem 16 na somatória. Ele tem 16 na somatória, só somar um com o outro. Deixa eu ver se tem mais uma. Ah, eles pedem, professora, para poder estar indicando um livro. Um livro de segurado especial? Uhum. Um livro de segurado especial atualizado para 2020, mas que eu não sei, vou ser muito sincera para falar, que eu não sei se já tem um ofício circular 62, é o da Maria Helena Carreira. Maria Helena Carreira Alvim. Vou pegar aqui. Só que eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de indicar livro. Por quê? Porque a lei muda muito. A gente tem muitos ofícios circulares que mudam ao longo do tempo. Então, no meu entendimento, quer aprender segurado especial realmente, baixa da internet. Instrução Normativa 77, Ofício Circular 62, Ofício Circular 46, faça a sua apostilinha de segurado especial. E a Lei 8.213 e o decreto. É o entendimento melhor a respeito disso. Quer ver, ó? Deixa eu passar. Eu sei que tem versão 2020, mas como o Ofício Circular 62 é do finalzinho de dezembro, eu não sei se ele traz, porque eu não tenho esse livro. Ó, vou passar para vocês. É o Trabalhador Rural, chama Trabalhador Rural Segurado Especial, do dia 1º de janeiro de 2020. A editora é A Alteridade, do mesmo livro do Savares, e a autora é Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro. Só que eu não sei se tem o ofício circular 62, porque é do dia 1º de janeiro o livro, a edição do livro. E o ofício circular 62 é ele que trouxe a autodeclaração que a gente está usando agora. Uhum. Mas tem toda a parte doutrinária a respeito da figura do segurado especial, com as suas modificações,
Ela tem, inclusive entendimento jurisprudencial e entendimento administrativo. Então, isso é interessante, embora eu entenda que a nossa mãe é a Instrução Normativa 77. Ela traz a resposta para todas as nossas dúvidas, está na Instrução Normativa 77 e nos ofícios circulares 46 e 62, quando o assunto é segurado especial. Não preciso procurar mais nada. Lá eu encontro resposta para tudo. Utilização de documento de um para outro, intervalos sem comprovação, existência de maquinário, existência de comercialização, tá tudo lá na Instrução Normativa. Tudo, absolutamente tudo. Mais uma. Qual a diferença entre tempo de contribuição e carência? Como é a contagem após a reforma? A contagem pós-reforma é igual antes da reforma. Não mudou nada. Carência se conta por mês. Tempo de contribuição se conta por dia, mês e ano. Essa é a diferença crucial. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou um único dia. Eu tenho um dia de tempo de contribuição, só que eu tenho um mês de carência. Essa é a primeira situação que eu tenho que entender. Então, não raro, a pessoa tem 14 anos e 10 meses de tempo de contribuição, mas tem 180 meses de carência, por conta dessa variante. Segunda variante, carência é pagamento mensal. Nem sempre eu consigo pagar em atraso. Tempo de contribuição, se eu comprovo a atividade, eu sempre pago em atraso. Então, tem essa variante também. Basicamente, a diferença maior são essas duas. Questões de pagamento em atraso, de tempo de contribuição e carência, e a forma que se computa carência e tempo de contribuição. Tem benefícios que eu não tenho carência, mas todos os benefícios que eu tenho tempo de contribuição, eu tenho carência. Inclusive pós-reforma da Previdência por conta da portaria 450 de 2020. Aí a questão da legalidade ou constitucionalidade da portaria é uma questão para se discutir na justiça, mas em regra, para o administrativo eu vou ter que observar a portaria 450. Olha, essa eu acho que a maioria dos advogados tem um cliente assim. Quanto tempo preciso contribuir para virar aposentadoria híbrida se possuo somente 15 anos de segurado especial, porém não estou mais na terra? Tá, então, tecnicamente, Bruna, um mês bastaria. Por quê? Porque se você tem os 180 meses de atividade rural, você já tem a carência toda. O que você não tem é outra categoria de segurado para mesclar. Então, tecnicamente, se você conseguir comprovar os 15 anos, os 180 meses de carência, com um mês de urbano e a idade do urbano, você já consegue. Não tem problema nenhum, até porque o INSS faz análise matemática dessa situação. Vai lá para o resumo de contagem. Ele reconhece o rural, a verba no CNIS, faz o resumo de contagem, vê quanto que deu a carência e roda o benefício. Na justiça, isso tendencia a caracterizar fraude. É aquela situação, né? O juiz ele quer sempre saber o que está por trás. Então, para o juiz, muitas vezes ele pode pensar assim, mas peraí, ele trabalhou na roça lá atrás e quer aposentar com um mês só de recolhimento? Que nem no seu caso, tinha 3 anos, ele não aceitou? Então, na justiça, tem que tomar muito cuidado com essa situação. Agora, no administrativo, princípio da legalidade estrita. Comprovou os 15 anos, tem um mês de atividade em outra categoria, completou a idade, é segurado ou na data da idade ou na DER, roda bem no administrativo, não tem problema nenhum. Nenhum, porque é uma análise puramente matemática. A análise de carência no INSS ela é matemática. Fechou 180 meses, aposenta. Uma coisa também que eu acho bem legal, que da outra vez não deu tempo de falar, e a gente já está nos nossos minutos finais, era a gente falar um pouquinho sobre a questão do valor do benefício, porque assim, a maioria acha que o segurado especial ou na aposentadoria híbrida vai receber somente um salário mínimo. E depois que eu fiz o curso da professora Gisele, eu descobri que não necessariamente é assim que funciona. Ele não vai receber só um salário mínimo. Não, eu sempre falo, tem casos e casos. O que a gente tem que entender? Que a aposentadoria por idade, vamos assim dizer, aposentadoria por idade que não tem cálculo e que sempre vai ser salário mínimo, é do segurado especial do artigo 39, ponto. Todas as outras, ainda que seja rural, terão cálculo.
Aposentadoria por idade híbrida. Eu vou ter cálculo se no período de julho de 94 para cá tiver contribuições sociais. Eu vou criar um cálculo. Só que eu vou ter períodos que às vezes eu não tenho nada recolhido, tem buraco. Nesse buraco, o INSS lança o valor de um salário mínimo, que é como se fosse um salário de contribuição hipotético. Então, se ele vai escapar do salário mínimo, vai depender do que ele tem contribuído, do período efetivamente que ele tem contribuído. Mas a aposentadoria por idade híbrida, ela não é de um salário mínimo em regra. Tem que ser feito o cálculo, ela é calculada, ela é feita nos termos do artigo 29, inciso 1º da Lei de Benefício. Ótima sua pergunta, Bruna, porque é bem isso mesmo. Lembrando que no pós-reforma da Previdência, eu sigo as regras de cálculo do artigo 26, seja com relação a coeficiente, seja com relação a período básico de cálculo. Não, perfeito. Tem mais uma. Atualmente, o segurado especial tem 60 anos e 148 contribuições antigas de urbano. Posso solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição ou precisa aguardar completar 35 anos para a híbrida? Repete a pergunta. Atualmente... Porque, ao que me parece, tem uma confusão de conceitos na pergunta. Então, eu acredito que o que ela quer saber é o seguinte: ela tem um segurado com 60 anos e 148 contribuições antigas urbana. Ela quer saber se ela pode solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Não, ele não tem 35 anos. Ou se precisa completar. Então, mas eu acho que ela quer saber se ela pode completar esse tempo com o rural. Não, não pode. Ainda mais pós-1991, não pode. Por quê? Eu só computo como tempo de contribuição sem recolhimento que está antes de 91. Segundo, que não dá carência, porque a carência são 180 meses, ela não tem a carência para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, não dá. Esse caso aí, ao que me parece, vai ficar para uma híbrida. Vai ficar para uma híbrida aos 65. Ou, às vezes, não é nem híbrida. Porque se ele voltar a recolher, ele completa 180 meses nos 15 anos e aposenta por tempo de contribuição. Aliás, aposenta por idade urbana. Ao que me parece, seria o mais seguro, voltar a recolher. Se o segurado parou de trabalhar no urbano em 2003 e voltou a trabalhar como segurado especial em 2004, agora em 2020, posso dar entrada em aposentadoria por idade rural? Já tem 62 anos. Deixa eu fazer a conta aqui. 2020 menos 2004? Isso. 16? Pode. Tem 16 anos de atividade rural. 16 anos. O que vai precisar é comprovar a atividade rural pelo período necessário, são 180 meses de carência, mais a manutenção da qualidade segurado até o implemento etário, ou até preencher os 180 meses, porque tecnicamente esse segurado preencheu a carência com 61 de idade, não 60. Então tem que estender pelo menos até 61 a prova, até 61 de idade a prova. Basicamente é isso. Olha, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Daqui a pouco a gente posta... Não, e o nosso, então, daqui a pouco a gente posta o resultado do sorteio do curso da professora. Mas muito obrigada. Somos apaixonadas pelo seu trabalho. Contamos com a sua presença mais vezes, se Deus quiser, nas nossas lives, porque é sempre muito bom te ouvir falar sobre o tema. Eu que agradeço, Bruna, e o Papo de Previdenciárias. Muito obrigada pelo convite. Quem tiver interesse, o curso da autodeclaração que a gente vai sortear aqui, quem não for sorteado, tem lá na plataforma www.cursosanajuliegisele.com.br. Tem também o da professora Ana Júlia, como montar uma petição inicial administrativa perfeita, que tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui para ganhar no administrativo. E sempre que você me chamar, Bruna, tô aqui. Pode contar comigo. Obrigada mesmo, obrigada de coração. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada, professora. Até a próxima. Até a próxima.